Ansiedade. Ansiedade. Alguém já ouviu falar sobre isso? Alguém já escutou falar essa palavra? Talvez você tenha uma vizinha, né? Alguém que comentou contigo a respeito disso, né? E esses dias atrás, semana, começo a meditar a respeito da palavra, começo a orar e buscar no Senhor, e eu li um artigo que dizia que pelo menos 20 milhões de brasileiros, estima-se, sofrem hoje de algum transtorno de ansiedade. Existem vários, né? Desde uma ansiedade generalizada, uma ansiedade mínima, a síndrome do pensamento acelerado, até mesmo crises, né, pânico, síndrome do pânico, quer dizer, várias faces de uma mesma moeda, digamos assim. Mas pelo menos 20 milhões, essa é a estimativa da Secretaria, do Ministério da Saúde. Mas isso significa, na verdade, que esses 20 milhões de pessoas foram efetivamente diagnosticadas com esse mal. Foram efetivamente reconhecidas como portadoras dessa síndrome. E de alguma forma já estão sendo ali tratadas e dando-se a devida atenção. Mas eu acredito que existe um número muito maior, absolutamente subestimado nessa estatística, né, que deva também sofrer desse mal. Então esses 20 milhões, de fato, é a pontinha do iceberg. Hoje, eu percebo que já não são mais apenas grandes empresários, líderes ou determinados profissionais de algumas áreas que vão efetivamente engordar essa estatística. Eu converso hoje em dia, né, com donas de casa, eu converso com aposentados, crianças, adolescentes, que demonstram sinais, sintomas de estresse pela ansiedade. Aliás, eu descobri numa rápida pesquisa que pastores e médicos encabeçam uma lista das profissões mais estressantes que existem. Mas o que eu posso falar a respeito, né? Por aí vai. São medos e ansiedades que levam a um estado de depressão emocional tão intenso, muitas vezes, extremo, que culminam, por vezes, com o próprio suicídio da pessoa. E é o que a gente escuta hoje, é o que a gente lê hoje, muito frequentemente. Pessoas tirando a vida, de uma maneira assim, incompreensível aos nossos olhos. Quando eu recebo uma notícia dessa, eu vou pesquisar a vida da pessoa um pouco. Hoje é fácil, né? Nós temos as redes sociais. Você entra ali um pouquinho, dá uma olhada e você começa a perceber assim, não havia nada que indicasse isso. Não tinha um sinal que pudesse estar apontando para isso. Mas essa, queridos, não é uma realidade de fora da igreja apenas. Infelizmente, nós, a igreja, os cristãos, os santos, também padecem e perecem pela mesma razão que os de fora. A diferença está em como nós tratamos, como nós lidamos com esse assunto aqui dentro. E eu acredito que esse seja o ponto central dessa mensagem. Porque quando nós, de dentro da igreja, nos encontramos aflitos, ansiosos, inquietos, e quem sabe até mesmo deprimidos, nós ficamos praticamente, como diria o ditado popular, uma sinuca de bico. Como assim? Insônia, irmão. Com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto. Ansiedade? Depressão? Ué, não está escrito na palavra? Não andeis ansiosos por coisa alguma? Como assim? Você está ansioso? Então espera lá. É verdade.
talvez eu esteja me tornando muito carnal. Eu já não sou mais o cara espiritual que eu costumava ser. Definitivamente eu não estou lendo a Bíblia e não estou orando na medida que eu deveria. Porque senão eu não estaria ansioso. Senão eu estaria dormindo todas as noites, não perdendo meu sono. Não é a primeira coisa que vem na nossa mente como cristão? Como crente? Mas sabe o que é isso? Auto-julgamento e auto-condenação. Dois pontos, duas situações absolutamente contrárias ao que a gente aprende na Bíblia. Nós não devemos fazer isso. Não é assim que a coisa precisa funcionar e deve funcionar. Onde eu pretendo chegar essa manhã, com todos aqui, e comigo, junto, é num lugar onde nós possamos refletir de uma maneira mais racional do que necessariamente, talvez, espiritual, tão somente, sobre esse assunto. Especialmente como médico e pastor, eu compreendo, eu sei que nós somos seres tripartites. Concordam comigo? Espírito, corpo e alma. Eu posso então afirmar sem medo, a partir daqui, de cometer qualquer heresia, que existem questões relacionadas a cada uma dessas partes. Existem questões que dizem respeito ao espírito, existem questões que dizem respeito à alma, e existem questões que dizem respeito ao corpo. Estou sendo herético? Creio que não. Veja só, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como suficiente Senhor, reconhecendo o seu sacrifício redentório na cruz do Calvário, a Bíblia diz que isso nos garante salvação. E que um novo Espírito, o próprio Espírito de Deus, passa a habitar em nós. Amém? É o começo. É o primeiro passo. É onde toda a obra começa, é no Espírito. Não tem como começar pela alma primeiro. Ou muito menos pela carne. É o Espírito onde tudo começa. É o Espírito de Deus, um novo Espírito. Vivíamos mortos no Espírito pelas nossas transgressões. Hoje estamos vivos pelo Espírito de Deus que habita em nós. Amém? Mas isso espiritualmente falando. Quando eu aceito Jesus, imediatamente, a minha alma e o meu corpo são instantaneamente, assim como o Espírito, tratados? Não. Nós sabemos disso. Eu posso sair daqui um pouco mais aliviado, eu posso sair daqui um pouco mais... Mas eu continuo percebendo e sentindo da mesma maneira. E esta, então, é uma parte, aceitar Jesus e termos um novo Espírito, um Espírito vivificado em nós. Agora, em seguida, e não necessariamente nessa ordem que eu vou falar, viria as questões referentes à alma e ao corpo, ou ao corpo e à alma, como queiram, mas eu vou tratar dessa maneira, a alma como próximo. A alma são as questões, a sede das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas memórias. E não que uma parte dessas três trabalhe de maneira desconectada uma da outra. Veja, não é isso. E muito pelo contrário. Elas são, na verdade, interdependentes. Elas se relacionam, sim. Espírito, corpo e alma, alma, corpo, espírito, corpo e alma. E elas vão se relacionando, interrelacionando-se entre si, de uma maneira a influenciar a outra, tanto de uma maneira positiva quanto negativa. Se eu estou forte no espírito, as minhas emoções tendem a seguir esse fluxo. Não é verdade? Então existe sim uma inter-relação entre essas questões. E se minhas emoções estão bem, o meu físico também transparece isso. Então percebam que existe sim uma interdependência em todas essas questões.
o nosso espírito, né, vivo, cheio de vida, vida zoe, a própria vida de Deus, ele nos dá uma disposição diferente. Nossos pensamentos passam a ser outros. Mas o ponto é que não é tão simples assim. Este é apenas um dos fatores que influenciam nossas emoções, a questão espiritual propriamente dita. Porque todos nós temos uma bagagem de emoções quando chegamos em Cristo. Inevitavelmente. Todos nós carregamos uma trouxinha de lembranças, de experiências, de memórias, questões vividas, muitas vezes sob forte impacto emocional, que marcaram as nossas vidas, gerando sentimentos muito fortes em nós. Presenciamos coisas que foram praticamente tatuadas, agora me escapou o termo que eu queria dizer, mas como se fosse queimadas a ferro na nossa mente. Algo que fica indelével. E não é assim tão simples apagar isso. Não é tão simples lidar com isso, como muitos querem que seja. Como muitos querem que você aprenda que é. O perdão, por exemplo. Seja liberando, seja pedindo, é um medicamento incrível para as nossas emoções, não é verdade? É muito eficaz, na verdade, curador das nossas emoções. Quando nós buscamos, já ministramos aqui sobre perdão, talvez eventualmente vamos repetir essa ministração, porque diz que o segredo está não é em pedir perdão, mas quanto menos perdão a gente pedir, é a estatística que a gente está indo para um lugar diferenciado, não é verdade? Se eu ainda me obrigo a pedir perdão várias vezes ao dia, porque alguma coisa não está certa. Ah, mas eu peço perdão, tudo bem, mas quanto menos perdão pedir, talvez seja a melhor maneira. Pode apontar uma outra coisa. E tratar com as emoções, portanto, não significa tão somente se interrelacionar com o nosso espírito. Porque não é automático tão somente. Como quis dizer, o mecanismo não é tão simples assim. Eu trato o meu espírito e naturalmente, automaticamente, as minhas emoções vão ser necessariamente, absolutamente curadas. Não. Eu quero abrir também aqui agora um parênteses. Quando se trata de cuidar da nossa saúde emocional, das nossas emoções, portanto, nós, como igreja, cremos que exista um profissional capacitado para isso. O psicólogo. Portanto, nós não achamos que seja papel da igreja fazer, por exemplo, cura de alma. Nós acreditamos que isso o papel da igreja é orar. O papel da igreja é interceder. O chamado da igreja é esse. O chamado da igreja é orar uns pelos outros. Suportar um pelos outros. Ajudando, apoiando, incentivando. Mas existem questões que dependem de um preparo maior. O campo das emoções é um campo muito complexo. A mente humana é muito complexa. E ela precisa, obviamente, de um conhecimento de causa mais profundo, mais técnico. Portanto, nós sempre entendemos que, se alguém precisa de ajuda no campo emocional, nós não hesitamos em orientar a pessoa a procurar um profissional, um psicólogo. Claro que, como pastores, a gente sempre toma cuidado de indicar pessoas, de preferência cristãs, e que compartilhem, obviamente, da mesma fé, dos mesmos princípios, dos mesmos valores, e que será realmente um instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Que Deus vai poder operar na vida dessa pessoa através desse profissional, da mesma forma que Ele faz por um médico. Amém? Portanto, se tratando de saúde emocional,
nós precisamos sim entender que existem questões complexas que necessitam de ajuda técnica, preparada para cuidar disso. Amém? Antes de entrarmos na parte relacionada ao corpo, propriamente dito, na verdade, vimos o espírito, vimos a alma, o espírito influenciando a alma de maneira positiva e de maneira negativa, mas entendemos que isso não é suficiente, isso não completa o pacote, a questão espiritual não é suficiente, não me entendam mal aqui, me permitam um pouco mais, até onde eu quero chegar, para dar um sentido final a tudo isso, mas não é suficiente. Nós entendemos que precisam mais, que existem questões que precisam ser tratadas de maneira técnica, de maneira profissional, lidando com essas emoções, com essas memórias, com essas percepções. Uma questão delicada, muito, muito complexa e delicada, e é onde nós acreditamos que o psicólogo entra. Agora, entrando na questão do corpo, propriamente dito, antes disso, eu queria conversar com vocês e entender um pouquinho mais o que a Bíblia quer dizer exatamente quando ela fala sobre não andar ansioso. Porque isso é uma coisa que me incomoda. Porque eu sou ansioso. Eu sou ansioso. Vocês acreditam? Talvez possam imaginar isso, né? Olhando para mim, um poço de calma, de tranquilidade. Mas eu sou ansioso. E isso me incomoda, porque eu leio ali e eu fico preocupado. Porque daí parece que eu, como cristão, ainda mais como pastor, né? Eu não deveria, eu nem sequer poderia ficar ansioso. E aí eu fico engolindo, eu fico me segurando, muitas vezes. Mas a ansiedade, ela acontece. Seria até um contrassenso eu falar isso em púlpito para muitos fiéis. Nossa, pastor, e agora? Vou trocar de igreja. Esse cara não ora. Ele devia ser tranquilo. Será? Vejam só. Quando nós estudamos um tema na Bíblia e buscamos as palavras, eu gosto muito de fazer isso, entender melhor, não a partir do que uma tradução, que é o caso do português, diz para nós. Nós precisamos ir na origem da questão e começar a entender um pouco mais a composição do que efetivamente foi escrito e conhecer a Bíblia como um todo, para a gente poder emitir um parecer. Na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, e que ele fala exatamente isso, não andeis ansiosos por coisa alguma, nós temos que entender que Paulo estava onde, em primeiro lugar? Qual é o contexto? Sabemos historicamente que quando Paulo escreve Filipenses, ele está preso em Roma. O cara que está preso, falar isso, tem que dar ouvidos. Se eu estivesse na cadeia, eu já tinha surtado. Vamos escutar o que ele tem para falar. O que ele pretendia dizer, na verdade, não é que os filipenses não tinham, digamos assim, o direito de ficar ansioso. Que eles não poderiam ficar inquietos nas suas emoções. Que isso é proibitivo para eles. Como não matem, não roubem, não mintam, não fofoquem. Não é esse não que Paulo está falando assim. Está escrito não andeis, em outra versão diz assim, não fiqueis. Então isso existe, isso dá para nós uma conotação que existe, uma possibilidade sim, deles, os filipenses, e consequentemente nós, que hoje lemos essa carta, de ficar ansiosos por alguma razão. Se ele diz não andeis por coisa alguma, significa que existe uma possibilidade de eu ficar por alguma coisa. O que Paulo pretendia dizer aqui é para eles não permanecerem ansiosos por coisa alguma. E é o que a palavra quer dizer para nós. Não fiqueis
mas o sentido é não permaneceis. É mais ou menos como, fiqueis irados, mas não pequeis. É impossível não ficar irado. Alguém discorda de mim? Se você discordar de mim, você não é casado, não tem nem filho. Não tem como, né? Isso vai acontecer. Mas existe uma diferença entre ficar irado e pecar. Paulo está dizendo assim, vai acontecer provavelmente. Né? Não deve, não deveria, não é, mas não é não pode. Agora o problema é, não permaneçam ansiosos. Antes, blá blá blá, nós vamos chegar lá. Quando ele mesmo escreve a carta, olha que interessante, ele mesmo escreve uma carta para os Coríntios. Ele mesmo fala, algo que pesa sobre mim diariamente, todos os dias, continuamente, todo dia, a preocupação com todas as igrejas. Essa preocupação é a mesma preocupação do ansiosos de Filipenses. A palavra grega é a mesma, exatamente a mesma. Então ele está dizendo para as pessoas, não fiquem preocupados, ansiosos, inquietos, mas lá em Coríntios, e essa foi uma carta que ele escreveu antes, inclusive, ele diz assim, eu me preocupo, eu fico inquieto, eu fico ansioso todos os dias a seu respeito. Queridos, o que é isso? Paulo está dizendo para não ficar ansioso, mas ele caminha ansioso em alguns aspectos. Mas ele está dizendo algo importante aqui. Que ele mesmo se via angustiado muitas vezes, com Tito em uma situação específica, lemos sobre isso. Questões que perturbaram o coração de Paulo, que trouxeram inquietude e até mesmo nervosismo sobre a vida dele. Então, para mim, isso ficou claro e até certo ponto libertador. Aleluia! De que eu não me torno menos crente, homem de pequena fé, porque eu estou preocupado, ansioso por alguma coisa. Alguém pode dizer amém? Amém? Você também se sente livre por poder fazer isso? Eu me sinto melhor. Porque eu entendo que essa é uma natureza humana das coisas. Mas existe uma diferença de eu estar preocupado pela minha saúde, de eu estar preocupado pelo meu filho, de eu estar ansioso por um resultado, de eu estar nervoso por uma questão que está para ser resolvida. O que eu sei é que eu não devo permanecer nesse estado. Amém? Esse é o ponto. Esse é o conselho de Paulo. É onde Paulo quer chegar. Não devemos ficar angustiados, permanecermos caminhando nesse sentido. Porque quando isso acontece, quando precisamos aliviar nossa alma, encontrando um estado de paz que exceda todo o sentido, todo o entendimento humano, racional, portanto, nós entendemos aqui o que? O que ele diz em relação a isso? Entrega para Deus as suas angústias. Ele não fala isso? Em oração, em súplicas. Então nós percebemos que existe uma receita. Paulo está dizendo que existe um problema que ele mesmo lida diariamente, coisas que tiram a paz dele, um espinho na carne, mas ele faz o quê? Ora. Mas está dizendo assim, então eu tenho que, mesmo que eu continue ansioso, é porque eu estou orando pouco. Até hoje ninguém me deu uma receita exata de oração. Ninguém me deu uma medida exata da necessária, né? Uma posologia. Ó, se você orar isso aqui, tá bom. Ah, você já é líder, então você tem que orar um pouquinho mais. São mais alguns minutos. Uma escala, uma tabela talvez. Não.
Mas existe sempre o quê? Uma renovação das coisas. Porque o fluxo, ele é dinâmico. As ansiedades, as preocupações, as inquietudes, elas vão acontecer. Mas nós temos algo para lidar com isso. A oração. Pedro também fala sobre isso. Quando ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A mesma palavra. A mesma palavra. Porque ele tem cuidado de vós. Quando eu lanço a minha ansiedade, a minha preocupação, de alguma maneira, eu preciso encontrar paz no meu coração. É a válvula de escape que nós temos em se tratando de alma, em se tratando de emoções. Nós podemos depender de ajuda, mas nós precisamos, de uma maneira autorresponsável, também orarmos, suplicarmos, entregarmos para Deus aquilo que nos inquieta a alma. Porque eu sei que eu posso ficar ansioso, mas eu não devo permanecer ansioso. Amém? Eu não preciso permanecer ansioso, inquieto. Mais uma grande razão para orarmos. Você queria mais uma? Vai anotando aí. Falamos esses dias atrás, na verdade, sobre a torre de oração, sobre Neemias. Oramos e vigiamos. Para concluir, nós precisamos considerar, portanto, a terceira parte do todo. Espírito, corpo, espírito, alma, mudamos um pouquinho a ordem, e agora o corpo. E entender que existe, nesse ponto aqui, toda uma fisiologia, substâncias, no caso hormônios, receptores, toda uma neurofisiologia ali, extremamente complexa, que eu como ortopedista nem ouso começar a falar, mas que existe. É ponto pacífico. Compreendermos que somos também, de certa forma, bem como somos regidos pelo Espírito e buscamos ser, somos, de algumas vezes, até certo ponto, controlados e reagimos em conformidade com as nossas emoções, nós também respondemos de acordo com a nossa fisiologia química. Por mais espiritual que eu seja, por mais bem resolvido que eu seja emocionalmente, eu ainda preciso atender uma terceira parte, que é a minha fisiologia humana, que é a minha questão hormonal, que é a minha resposta orgânica sobre todas as coisas. Porque isso é fundamental. Lembra, eu falei como lidamos com questões como ansiedade e principalmente depressão. É compreender que existem questões separadas até certo ponto. O que eu quero deixar claro é que nem tudo referente a esse tema de ansiedade e depressão, ele é e será resolvido por oração. Uau! Por favor, de novo, não me entendo mal. Eu creio no poder da oração. Amém? Eu sei o valor da oração, da súplica diante de Deus, diante de Jesus. Eu não estou aqui desmerecendo, muito menos desvalorizando o poder da oração. Porém, eu preciso ressaltar que existem questões que são absolutamente naturais, físicas, e que compete sim a nós orarmos. Alguém já ouviu falar em TPM? Não. Depois eu te explico melhor, então você vai precisar saber. Você vai entender algumas coisas. Vai fazer sentido. Quando tua mulher está de TPM, adianta só orar por ela?
Chocolate. Você está com uma gastrite, ou uma crise hipertensiva no pronto-socorro. Isso tudo acontece porque ocorreu um desequilíbrio que orgânico, na verdade, algo físico. Existe alguma interação espiritual? Existe muitas vezes um fator emocional? Alma? Sim. Entendo que tudo isso funciona, mas eu quero mostrar a complexidade da coisa. Existem simplesmente questões que são orgânicas. E nesse sentido, a dor, o mal-estar, a náusea, a irritação, a labilidade emocional da TPM, adianta só orar? Se diria, sim, deveríamos orar por isso também. No caso da TPM, até jejuarmos. Mas, obviamente, qualquer um de nós diria assim, procura um médico. Você está com 20 por 18, vai no pronto-socorro. Eu vou orar por você, irmão. Mas vamos lá, já estou te botando no carro e estamos orando junto. Vamos pro médico. Não é verdade? Vai buscar um gasto para tratar essa tua gastrite. Daqui a pouco se perfura. Essa úlcera perfurada é um problema. Não é verdade? Vai procurar um gastro. Você está com essa labilidade? É um cachorro por semana, por mês que você mata? Não dá. Vai procurar um gineco, vamos fazer uma modulação hormonal, tem que ter ajuda. Ou a gente fala, o cara morrendo de dor com uma gastrite. Homem de pequena fé. Você está com essa gastrite porque você não está orando. Você não está orando. Eu vou orar por você. Amém. Deveríamos fazer isso. Eu creio no poder e no milagre. Amém? Nós vivemos isso. Mas nós também somos corpo. Nós somos orgânicos. Respondemos a isso. E precisamos lidar com isso também. Como uma fratura do osso, não basta orar sobre ela. Apesar de que existem relatos. Mas essa é a exceção da regra. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando nós tratamos então com situações como essa, TPM, gastrite, uma crise hipertensiva, uma crise enxaquecosa, nós mandamos para o médico. Então você precisa tratar isso. Você precisa tomar um remédio. Além de você ter uma bactéria no estômago, ele está te fazendo isso, tem que tomar antibiótico tanto tempo, fazer exame. Agora, percebam que quando se trata de ansiedade, quando se trata de pânico, quando se trata de depressão, nós cristãos tendemos, infelizmente, a espiritualizar todas as coisas. E nós queremos muitas vezes fazer descer goela abaixo do infeliz que está sofrendo com isso. Que o problema é a falta de fé. Vejam os lírios do campo, diria eu. Olha as aves do céu. Claro que eu estou sendo irônico aqui em referência ao capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre isso. Eu não estou aqui brincando com as palavras de Jesus. Eu estou brincando com a maneira como nós usamos as palavras de Jesus. Jesus não falou nesse sentido. Existe todo um outro contexto. Mas nós pegamos pequenas coisas e jogamos. E fica muito difícil lidar com isso. O que nós precisamos combinar aqui, queridos, é que esse mal, chamado depressão, que assola a todos, de maneira indiscriminada, faixa etária, classe social, religião, credo, seja lá o que for, até flamenguista, está numa fase boa, também tem depressão. Isso tem inclusive ceifado vidas de crentes e até mesmo pastores. Nós precisamos combinar que isso
isso é tão físico, tão orgânico, quanto um resfriado. É real. Ele existe. Não é mito. Muito menos frescura. E doença de rico, como alguns falam. Ele existe. Em nosso meio. Acomete crente. Acomete líder de intercessão. Acomete pastores com ministérios extraordinariamente grandes. Recentemente, um pastor americano se suicidou. E eu fui ver a história dele no Insta. Fantástico, o cara tem uma família linda, uma esposa, filhos, de um casalzinho, loirinhos lindos, um ministério próspero. Todas as fotos dos últimos tempos, você não vê nada, você vê uma família feliz. E as pessoas, os testemunhos eram esses. Mas alguém tem dúvida que esse cara estava deprimido? Qual que é a nossa tendência? Espiritualizar. Espiritualizar tão somente. Eu creio sim, que quando o nosso nível é mais ou menos como uma doença oportunista. Um herpes zoster, por exemplo, é uma situação oportunista, não é verdade? Quando o nosso sistema imunológico baixa, ele se manifesta. A mesma coisa acontece com a questão espiritual. Quando o nosso sistema imunológico espiritual e emocional baixa, e também físico, através de alterações hormonais do cérebro, modificações fisiológicas do cérebro, substâncias que não são produzidas de maneira fisiológica, por alguma razão, não são mais produzidas de maneira suficiente, afeta tudo isso. E obviamente o que acontece? O oportunismo espiritual acontece. E aí sim, existe uma batalha espiritual também. Mas antes de mais nada, eu preciso resolver a questão de base. Senão eu vou enxugar o chão com a torneira aberta. Sabe, o que eu quero que a gente entenda e admita é que até certo tempo, pessoas dentro da igreja, inclusive pastores, que tomavam medicamentos antidepressivos, que faziam tratamentos, psicoterapia, eles precisavam fazer isso a portas fechadas. Eles precisavam, jamais poderiam revelar isso para sua congregação, para sua igreja, porque isso traria para eles um problema sério, uma fraqueza espiritual, refletiria numa fraqueza espiritual. Que injustiça! Será que perdemos alguns pastores por conta disso? Por falta de reconhecermos esses sintomas? Por falta de permitirmos que ele pudesse se abrir e procurar ajuda de uma maneira mais pública? Ninguém reclama quando a pastora vai no gineco. Que bom, ele está se cuidando. Quando o pastor vai no cardiologista fazer os exames, que bom, ele está se cuidando. Eu espero que eu esteja ministrando a vida de vocês, assim como eu tenho sido ministrado. Procurar um psiquiatra é como procurar um gastro, é como procurar um gineco, é como procurar um cardiologista. Existem medicamentos que precisam ser tomados, existem tratamentos que precisam ser realizados a longo prazo. E isso jamais será uma tradução simples, crua, literal, de falta de fé. Amém? O que eu quero trazer essa manhã é que nós, sim, devemos perseverar em oração uns pelos outros e sobre nós mesmos. Isso é o chamado da igreja. Orarmos, orarmos, orarmos e orarmos. E nos intervalos, lemos a Bíblia, lemos a Bíblia e lemos a Bíblia. Mas o que a gente precisa esclarecer,
para discernirmos melhor o que é espírito e o que é carne, sem detrimento de um ou de outro, é que cada um merece atenção devida, o papel devido. Eu já vi pastor prescrevendo antidepressivo para outro pastor, porque foi bom para ele, e ele é melhor, porque ele não tem que procurar um médico, vai ficar feio para ele, ele passa a tomar um remedinho que o outro pastor toma. É que nem você pegar o teu antihipertensivo e dar para o outro, não pode. Isso pode fazer mal até. Essa manhã, nós precisamos nos conscientizar, acima de tudo, que nós somos feitos, somos compostos por 3 unidades, não independentes e que trabalham de maneira autônoma. E focar nessa questão do corpo. Quem me conhece sabe o quanto eu valorizo, como médico e como pessoa, a saúde física. E infelizmente, no meio cristão, principalmente no meio pastoral, muitas vezes isso é visto como perda de tempo, falta de fé. É como se eu deveria me preocupar mais com as questões espirituais do que com a carne. Só que entendam que espírito, corpo, não tem a mesma conotação que carne. Quando a Bíblia fala de carne, ela fala de as paixões da carne. Ela fala sobre prazeres da carne. Eu me refiro a corpo, físico, templo do Espírito Santo. Amém? E Paulo, o mesmo Paulo, cara que eu admiro, que eu busco ser imitador, assim como ele era de Cristo, diz que nós precisamos ser encontrados irrepreensíveis, no espírito, na alma e também no corpo. Porque muitos pastores padecem de depressão, mas também padecem de doenças cardiocirculatórias, pressão alta, infarto, acidentes vasculares cerebrais, por falta de entender que existe algo que merece a nossa atenção: o corpo. E quando eu chamo atenção para isso, queridos, eu não desmereço e não desvalorizo a questão espiritual indo de um extremo para o outro. Eu coloco na mesma balança, porque é isso que a palavra nos ensina. Espírito, alma e corpo irrepreensíveis. Todas as coisas nos serão cobradas. Todas as coisas nos serão chamadas à prestação de contas. Amém? Ficou claro?